Muito bem, e no ano de 2020 a Fórmula 1 completa 70 anos de história. Já passaram por muitas mudanças e neste vídeo aqui no Mixray vamos falar sobre alguns dos maiores campeões da história. Eu vou trazer aqui uma listinha com os países, os pilotos e os construtores que mais venceram durante esses mais de 70 anos de história da categoria mais esperada e mais popular do universo do esporte a motor. Então, se você gosta de velocidade, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e, se for novo no canal, se inscreve porque tem conteúdo toda a semana, ok? Então, vamos comigo para o vídeo, que hoje as informações estão uma velocidade. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mixray. Bom, como eu falei já, nós vamos citar aqui os países que mais ganharam os títulos de Fórmula 1 nos últimos 70 anos. E também vou falar sobre pilotos e construtores para emendar uns aos outros. Então a gente já vai direto para a quinta posição, aonde 4 países ganharam 4 títulos em toda a história, que são a Austrália, a Áustria, a Finlândia e a França. Bom, vamos começar pelo país australiano, que ao todo tem 4 títulos. A maioria deles foram conquistados pelo Jack Brabham, um piloto muito conhecido da década de 60 que ganhou 3 títulos em passagens pelas equipes da Cooper e também da própria Brabham. E o outro campeão foi o Alan Jones, vencedor da temporada de 1980 pela Williams, que hoje em dia tá bem mal das pernas, mas que no passado ganhou muito. Então, os austríacos, vamos falar sobre 2 pilotos, o Jochen Rindt, acho que é isso que se fala, né, que foi campeão da Fórmula 1 de 1970, e os outros 3 títulos foram vencidos pelo Niki Lauda, o gigante e também saudoso Niki Lauda, que venceu as temporadas de 75, 77 e de 84. 2 delas pela Ferrari e uma pela McLaren. A Finlândia também tem 4 títulos. Destaque aí para os 2 títulos de 98 e 99 pelo gigante Mika Häkkinen. Mas eu lembro muito bem do título do Kimi Raikkonen em 2007, que o Raikkonen, mais conhecido como o Homem de Gelo, não sei se é ele ou se é o Alonso, mas enfim. Mas o Raikkonen é um pilotaço, eu reconheço o grande mérito que ele teve nas equipes que ele passou, e ele está aí até hoje, né? O Raikkonen, que agora está aí correndo por equipes consideradas um pouco menos expressivas, né, nos últimos tempos. Bom, além do Raikkonen e do Häkkinen, o outro vencedor foi o Keke Rosberg, que venceu a temporada de 82. E por fim, a França. Esse dispensa qualquer tipo de comentários, porque todos os 4 títulos que a França venceu foram todas pelo gigantesco Alain Prost. Ele que foi considerado por muito tempo rival de vários pilotos considerados gigantes também. E eu não vou falar aqui, pretendo não falar sobre eles agora para não soltar nenhum spoiler, mas o Alain Prost, entre o final dos anos 80 e o início dos 90, era simplesmente uma máquina de vitórias, tanto na McLaren quanto na Williams. Se você quer saber mais sobre a história dele e de outros pilotos, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição para vocês assistirem, referente à história de Ayrton Senna. E o Alan, do canal Nerdicalizando, fala um pouco sobre a história dele e também sobre essa rivalidade entre os 2 pilotos, do Alain Prost e do Ayrton Senna. Então, fica a dica para vocês. Na 4ª posição da lista de países que mais venceram a temporada de Fórmula 1, pelo incrível que pareça, os hermanos estão em 4º lugar. Sim, meus amigos, os argentinos conseguiram 5 títulos, todos eles com um campeão só, o Juan Manuel Fangio. Ele que foi considerado aí o maior piloto argentino da história do automobilismo, né? Não tem outro que ganhou depois do Fangio. Ele conseguiu se consagrar durante os anos 50, onde ele venceu o campeonato de 51 pela Alfa Romeo, e durante 4 vezes seguidas, 54, 55, 56 e 57, nas equipes da Ferrari, da Mercedes e da Maserati.
E o Fangio é considerado até hoje um dos maiores nomes, mesmo já falecido, mas que conseguiu também chegar ao Hall da Fama da Fórmula 1 Mundial. Em terceiro lugar, vamos falar das terras de Tupiniquim, nosso querido Brasilzão velho de guerra, pois os brasileiros conseguiram 8 títulos em sua história de Fórmula 1. Começando pelo Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro. Ele conquistou os campeonatos de 1972 e 1974. Ambos foram conquistados pela Lotus e pela McLaren. E o Fittipaldi nem se fala, meus amigos. Ele é o pioneiro dos pioneiros do esporte a motor brasileiro. Porque além da Fórmula 1, ele também correu pela Fórmula Indy e também por outras categorias que eu não vou lembrar agora aqui, pois a minha memória está muito fraca. Bom, o segundo piloto foi o tricampeão brasileiro Nelson Piquet. Ele ganhou as temporadas de 81, 83 e 87. Lembrando que dois desses campeonatos o Piquet venceu pela Brabham e o último em 87 pela Williams. E o Piquet foi um dos rivais que mais deu dor de cabeça para o Alain Prost, né, durante esses momentos gloriosos do francês, e o brasileiro acabou conseguindo virar o jogo, né? E por último, mas não menos importante, o nosso querido Ayrton Senna, que eu falei agora há pouco, porque eu tive que dar esse spoiler obrigatório, né? Mas, cara, a história do Ayrton Senna é muito, mas muito gigante, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, e também o acidente que tirou a vida dele. Mas a gente não pode deixar de esquecer o legado desse grande herói do esporte brasileiro. Lembrando que foram 3 títulos também, assim como o Nelson Piquet. Todos eles conquistados no finalzinho dos anos 80, né, em 88, e também em 90 e 91. Todos eles conquistados aí na McLaren, que assim como o próprio Nelson Piquet, também foi outro piloto que era assim, 1x1 com o Alain Prost. Então, se você quiser conhecer mais sobre essa rivalidade e também mais um pouquinho sobre a vida e sobre as conquistas que o Senna teve em toda a sua história, o canal do Nerdicalizando está disponível para vocês assistirem esse vídeo especial. Bom, e um bônus nessa lista é a questão de 2 brasileiros que bateram na trave, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa. Ambos aí tiveram também momentos de glória, mas não conseguiram vencer os campeonatos, para simplesmente 2 pedras no sapato que eu vou citar nesse vídeo. Aliás, que eu vou citar ainda neste vídeo, então aguarde aí. Bem, e na medalha de prata dos países que mais conquistaram títulos na Fórmula 1, vamos falar do país da cerveja, do país da Oktoberfest. Vamos falar da Alemanha, que ao todo possui 12 títulos conquistados na Fórmula 1. Destaque aí para os 7 títulos conquistados pelo gigante Michael Schumacher. Cara, eu cresci vendo Fórmula 1, torcendo para que o Barrichello ganhasse algum campeonato em cima do Schumacher. Mas, cara, ele era uma máquina de vitórias, assim como o Alain Prost nos anos 80 e 90. E, cara, o Schumacher, mano, ele é com certeza uma história de superação, bicho. Ele conquistou 2 títulos pela saudosa Benetton em 94 e 95, mas eu tenho certeza que as pessoas que são da minha geração vão lembrar dos vários triunfos que o Schumacher já conquistou. 5 títulos consecutivos do ano 2000 até 2004 na escuderia Ferrari. E vencendo seu principal rival, que era o Rubens Barrichello, mas também outros pilotos na época, Kimi Raikkonen, David Coulthard, Jason Button, Juan Pablo Montoya, o próprio Fernando Alonso e tantos outros. Puxa, o Schumacher ele é um dos lords, ele é um dos principais lords aí da principal categoria do esporte a motor, não tem jeito. E que ele tem uma boa recuperação, né? Porque ele passou por maus bocados, né? Ele teve um acidente que quase tirou a vida dele e que até agora não sabemos de absolutamente nada do que aconteceu com o Schumi. Então, desejamos aí muita força para ele. Vamos falar de outros 2 alemães aqui. Vamos falar rapidamente aqui do campeão Nico Rosberg,
que estava na Mercedes até 2016 e resolveu parar, mas ele conseguiu ser campeão naquela temporada contra o seu arquirrival, um inglês muito conhecido que eu vou falar já já aqui nesse terceiro e último. É claro que eu não poderia deixar de falar do Sebastian Vettel, né? O Vettel que simplesmente conquistou aí 4 títulos seguidos na sua carreira, mas foi pela Ferrari, Highlander? Negativo. Foi pela Red Bull Renault, ou RBR, Red Bull, enfim, tanto faz. E foram 4 títulos muito bem conquistados, né? Porque não basta só, não existe só eu numa equipe. Aliás, toda a equipe da Red Bull na época ainda é, não sei se é, mas foi muito potente aí, ao lado do Mark Webber, ao lado do Daniel Ricciardo e também pela competência do Vettel. E hoje ele está aí na Ferrari, não se consagrando tanto quanto nos anos anteriores, mas ainda aí no hall da fama dos maiores pilotos dos últimos 20 anos. Na primeiríssima posição do nosso top, o país que mais venceu durante esses 70 anos de Fórmula 1, com certeza é a terra da rainha, é a terra dos Beatles, é a terra do Doctor Who, enfim, não importa qual área que você segue, cara, os ingleses mandam muito bem. Ou melhor dizendo, os britânicos, né? A Grã-Bretanha ou o Reino Unido, tanto faz o nome. Os britânicos conseguiram vencer 20 temporadas, 20 títulos, meus amigos. Se eu pudesse, eu contava até os dedos dos pés, mano, porque os ingleses são pioneiros nisso, né? Sei lá, ingleses, escoceses, norte-irlandeses, enfim, britânicos, pronto. Destaque aí para os 7 títulos de outro gigante que está tomando as atenções totalmente. Sim, meus amigos, eu não posso deixar de falar desse cara, porque se o Schumacher era potente assim nos anos 2000, nessa década aqui, mano, além do Vettel, só deu Lewis Hamilton. Cara, o Lewis Hamilton é fora de série, meus amigos, é fora de série total. Lembrando que foram 7 títulos. O primeiro foi conquistado ainda em 2008 pela McLaren, que foi o ano do quase para o Felipe Massa, né? Porque o Hamilton estava ali brigando um x1 com um piloto brasileiro, e foi no GP do Brasil que o Hamilton conseguiu conquistar o triunfo após uma vacilada monstra do Timo Glock. Quem se lembra desse momento tão mitológico pro Hamilton e frustrante pro Massa? Realmente foi uma corrida para esquecer. Acho que depois disso o Felipe Massa nunca mais foi o mesmo. Aí depois passaram-se anos, teve as conquistas do Vettel, e aí ele foi para Mercedes. O Hamilton acabou ganhando mais 2 títulos em 2014 e 2015. Aí, 2016 teve pausa, né? Porque o Rosberg acabou ganhando essa temporada. E depois só deu Hamilton. 17, 2018, 2019 e agora nessa edição de 2020. Um pouquinho reduzida, né? Por causa do Covid-19. Mas não teve jeito, meus amigos. Ele tá bombando. Ele tá simplesmente voando. E a Mercedes mesmo, tá de parabéns, bicho. A Mercedes, que é uma tradição já desde os anos 60, 50 mais ou menos, que eles fazem aí os melhores carros das temporadas junto com a Ferrari. Realmente é um grande estouro, não é mesmo? Ah, gente, antes que eu termine o vídeo, eu só falei do Lewis Hamilton no Reino Unido. Eu acabei esquecendo dos outros pilotos, né? Que ganharam os outros 13 títulos, né? Eu falei dos 20, né? 7 foram conquistados pelo Hamilton. Outros 3 foram conquistados pelo Jack Stewart, nos anos de 69, 71 e 73. Outros 2 foram conquistados por ambos aí, o Jim Clark e o Graham Hill, lá aí também na década de 60. E outros também conquistaram um título cada um. O Mike Hawthorne em 1950, o John Surtees em 1964, o James Hunt no ano de 76, o grande todo-poderoso Nigel Mansell em 1992, o Damon Hill também em 1996 e por último o Jason Button em 2009, que ganhou pela Brown GP, que também teve o Rubens Barrichello
na equipe durante esse período. Então é isso aí. E para encerrar essa lista, vamos falar sobre o Mundial de Construtores, ou seja, as equipes que mais venceram nesses 70 anos de Fórmula 1. A primeira colocada é a Ferrari com 15 títulos, com destaque para os 7 do Michael Schumacher, né? Em segundo lugar está a McLaren com 12, com destaque aí para os títulos do Alan Prost, do Hamilton e de tantos outros. A Mercedes, que agora está decolando, que nem a equipe Rocket, entenderam a referência? Ela já está chegando aí na marca dos 9 títulos, né? Com esse nono que o Hamilton e o Valtteri Bottas deram de presente para a equipe. A Mercedes está com 9 títulos. Em quarto lugar está a Williams, que tem 7. Acreditem ou não, a Williams que não vem passando por momentos bons na temporada 2000, acho que desde que o Massa saiu, ou até antes mesmo, ela não vem muito bem nas pernas. Então a Williams está em quarto com 7 títulos. E a Lotus está em quinto lugar com 6. Bom, é basicamente isso. E, cara, Fórmula 1 realmente foi uma paixão de infância, né? Eu gostava muito de ver, principalmente os 1x1 aí entre o Michael Schumacher e o Barrichello, né? Eu sou da geração 2000. Eu nasci meses depois da morte do Ayrton Senna, que foi o ano em que o Schumacher conquistou o seu primeiro título, né? E acho que eu me desinteressei pela Fórmula 1 depois que acabou não teve mais pilotos brasileiros, mas acho que foi no final do ano passado que eu voltei a me interessar no automobilismo, justamente por causa dos pilotos que estavam dentro da categoria. O próprio Hamilton, o próprio Vettel, o Bottas, puxa, a competência das equipes, puxa, realmente esses últimos anos a Mercedes aí está próxima aí de um grande monopólio, né? A Ferrari, que já há muito tempo conquistou títulos, agora tem aí que aguentar, né, a Mercedes, né, que já veio com títulos seguidos em cima da escuderia italiana, e agora vem aí com uma pedra no sapato em cima da própria, né? Vamos ver até quando que o reinado da Mercedes vai continuar aí, de uma certa forma ou de outra, monopolizando aí a Fórmula 1. Até que surja aí uma Brown GP, aí vai demorar muito, meus amigos, vai demorar demais. Mas eu quero saber a opinião de vocês referente à Fórmula 1. Vocês gostavam desse esporte? Ainda curtem? Tem algum piloto favorito? Tem alguma curiosidade que você gostaria de saber? Então deixa a opinião aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o like caso você goste muito do vídeo, compartilhe ele e se inscreva no canal caso não seja inscrito. O botão vermelhinho está aí embaixo para vocês se inscreverem. As minhas redes sociais vão aparecer aí embaixo para vocês me seguirem nelas. E não deixe de ver os últimos vídeos que eu postei no canal referentes a assuntos bem diferentes daquilo que eu trago, mas que vale a pena você conhecer. Bom, então é isso, muito obrigado pela atenção de todos e vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí, valeu!